Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Você faz um jogo desse? Você deixa 2 zagueiros só, 2 zagueiros. Pra marcar um Você não joga com volante, porque o Santos, nesses casos, joga com o Pituca e o Jean Lucas, que não são volantes, e não precisa de volante num jogo desse. Ele põe Casemiro e Arthur, mas isso faz parte da cultura dele. O Tite, ele pensa o futebol assim. E foi desse jeito que ele levou a seleção à Copa do Mundo. E foi desse jeito que na Copa do Mundo ele foi eliminado pela Bélgica. Eu queria chegar, viu, Sormani? Eu acho que tá na hora da gente começar a pensar nessa história de técnico de clube, por fazer um belo trabalho em clube, num campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, se isso funciona em seleção. Eu hoje trocaria imediatamente o Tite pelo Sampaoli. Imediatamente. A seleção brasileira... Está sendo assodado, Flavinho. Não estou sendo assodado. Assim. Não estou. Seleção não é o Corinthians. Seleção não é um time que vai jogar 38 Mas partidas. O Filipão era técnico de clube quando foi para a seleção. Gente, as coisas estão mudando muito rapidamente no mundo. É a minha visão das coisas. Eu acho que seleção, se você não tiver um cara com uma filosofia de futebol um pouco diferente, não adianta achar que um técnico que fez um trabalho de 2 anos num clube, 3 anos, que foi muito bem sucedido, que rendeu uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro ou um título de Libertadores e tal, que essas coisas vão se reproduzir na seleção. O trabalho é outro, o trabalho é diferente, o tempo que tem à disposição é outro, a convivência é outra, é tudo outro. Então, se o cara tem uma visão e uma filosofia de futebol medíocres e conservadoras, como é o caso do Tite, tirou o Casemiro, botou o Fernandinho. Os laterais não saem Gente do céu, em cima da linha lateral. Eu que não entendo nada, a hora que eu vi aqui, eu falei que vai segurar o resultado, é isso? Tá bom o resultado? Se você não tem um pouco de piração, um pouco de loucura nesses times, é assim que o São Paulo foi campeão com o Chile. É assim que a gente vê algumas seleções, como a gente viu na Copa do Mundo, jogando futebol que é outro esporte em relação a essa coisa. Isso é um brincalhão. Triste e deprimente. Isso é um brincalhão. Botar o São Paulo campeão da seleção brasileira, isso é um brincalhão. Benjamin, eu não tô brincando. Você vai falar pra mim, vai trazer o Guardiola? Tá, pô, então, aí tudo bem. Depois você defende as suas teses. Eu acho que o que tá mais... O cara dirigiu a seleção da Argentina com o melhor jogador do mundo. Olha, a seleção da Argentina, fiasco. A seleção da Argentina vem sendo dirigida. Peraí, eu tô falando... A seleção da Argentina tem o melhor jogador do mundo há 10 anos e não ele dirigiu uma seleção argentina, se não é o mesmo patamar de uma seleção brasileira, é algo de um status proporcional a uma seleção brasileira. Foi pra Copa do Mundo, foi um fiasco. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Foi um fiasco. Foi o quê? Eu vou atingir... isso é brincadeira. Vai trazer o Guardiola, é uma outra história. Eu vou atingir um absurdo. Quem é Messi na seleção da Argentina? Quem é Messi? Lionel Messi na seleção da Argentina? Mais um. Quem é Messi na seleção da Argentina? Não é o melhor do mundo. Não acontece nada. O Messi no Barcelona é Moisés. Ele bota o cajado assim, pum, mar abre. Porque lá no Barcelona as coisas se abrem pra ele. Ele dá o cajado aqui na Argentina, não acontece nada. É só ele lá também. Trancado, só tem ele na seleção. Eita, só tem ele. Os caras são ruins. Só tem ele. É ruim. É ruim. O Bala é ruim. Tudo é ruim. Tudo é ruim. O treinador da Argentina tirou os 2 gênios que você acha. O Di Maria e o Agüero não jogam hoje, vão pro banco. Não são gênios, são bons jogadores. Di Maria. Uma colocação com relação ao meio campo da seleção brasileira, Pascoal. Eu entendo que o Tite quis, logo no começo do jogo, quando ele preserva a escalação que ele entende como principal, mantendo no time aí o Casemiro e o Arthur, que não tinha jogado a primeira partida. Ele quis colocar em campo o que ele entende melhor nas mãos, independente do adversário que seja do outro lado. Esse é o erro. Esse é o erro. Então, mas só pensando com a cabeça do Tite. Mas o negócio é o seguinte... Mas você concorda que esse é o erro? Eu acho que ele poderia usar mais. E eu acho que é preocupante, Sormani, quando ele vai numa entrevista coletiva e quando questionado a respeito da possibilidade de fazer uma alteração tática, ele fala, eu sou um cara extremamente conservador e eu não penso futebol assim. Eu acho que isso é preocupante. Então, isso é preocupante. É a história da suruba que eu tô falando. Eu prefiro muito mais a suruba do... Eu falei que o futebol tá muito papai e mamãe. O Flavinho disse que precisa de mais suruba. A seleção... Tudo isso por causa do Sormani que viu o volume do Peru. Mas o Sormani... Papai e mamãe. Papai e mamãe. Não sai daquilo. Mas aí que tá. Não tem. O São Paulo não. São Paulo é uma
é o Suruba. Mas, gente, mas peraí. Ele tem o... Eu vi a Suruba na Copa do Mundo ano passado, como é que terminou. Eu vi como é que terminou a festinha. Veja, Ah, não. Não, peraí. Tá bom, então eu só vou me pegar que ele ganhou o Chile na... Não limite a sua análise do São Paulo ao que aconteceu na Copa do Mundo. Tá bom, então vamos pro Sevilha. Claro que foi. Agora, então vamos analisar. Analisa então o Tite em cima do que acontece com a seleção brasileira. Mas eu só um minuto. Mas em nenhum momento eu falei aqui que o trabalho do Tite está sendo bom. Não, deixa o Mano acabar lá. Não, mas não falei isso. Não fugiu o raciocínio. Então eu acho que o fato de jogar com 2 volantes não quer dizer que o time seja defensivo. Eu vou repetir aqui o que eu já disse em algumas oportunidades, mas eu acho que é plausível. O Real Madrid, ele jogava lá com Casemiro, com o Kroos e com o Modric, e é um time ofensivo. São 3 jogadores de meio campo, são 3 volantes. O Barcelona joga com Busquets, jogou com o Rakitic e com o Arthur também, são 3 volantes. O Kroos e o Modric não são volantes. São, óbvio que são. Não são. Opa, como não, não gente? São. Como não? A não forma são. como eles atuam, eles não guardam a posição, mas que eles são volantes, eles são. Não óbvio são, que mano. Pelo amor de Deus. Ô, Sormani, o Arthur, ele pode fazer mais. No Grêmio ele fez mais. Ele não joga na seleção brasileira da forma como ele atuava no Grêmio. Quem é volante é o Casemiro. Quem é volante é o Busquets. Eu discordo. Esses caras são volantes. Por exemplo, pega o futebol que o Busquets joga no Barcelona. Você vai falar que é um cabeçudo? Não é. Óbvio que não é. Porque o técnico não quer que ele jogue como um cabeçudo. É isso. Esse é o problema. Eu acho que a partir do momento, por exemplo, o Everton no Grêmio, ele é um cara que ele joga aberto pela esquerda, mas ele flutua em campo. Ele não tem feito isso na seleção brasileira. Assim como o David Neres orientação também. técnica. Mas aí que tá. Aí é o cara é muito aquele negocinho, o quadradinho. Ele loca um quadrado dentro de campo. Precisa realmente uma variação. Mas aí que tá. Não é só o treinador. O jogador precisa chamar essa responsabilidade também. Eu concordo com o Sormani quando ele faz a crítica ao Tite, mas, por exemplo, intervalo de jogo. O jogo tá uma M, que o jogo ontem foi uma M. Então o negócio é o seguinte, você mexe ali, coloca ali, por exemplo, saca o Casemiro, recua o Arthur e coloca o Paquetá junto, porque é um cara que tem articulação para chegar junto com o Coutinho. Era o ideal. Você pega lá, por exemplo, o Everton, já que o David Neres não estava jogando bem, coloca o Everton no jogo, não espera tanto para colocar. Claro. Nisso eu concordo com você, Sormani, perfeito, mas o jogador ele tem que chamar a responsabilidade também, porque tudo bem, não tem o Neymar dentro de campo, mas o cara tá vestindo a camisa da seleção brasileira. A seleção brasileira não pode ter um monte de frouxo dentro de campo que não sabe o que faz. Os caras correram, mano. Mas os caras fazem o que o treinador foi possível. Eles fazem o que o técnico manda fazer. O time daí é daquele jeito, é um time engessado. Tem uma outra coisa que eu acho que é preciso levar em consideração, é o seguinte, quando você pega um campeonato brasileiro, você tem 20 times, existe um certo equilíbrio entre uns 10, mas um certo equilíbrio. Existe uma superioridade em relação aos outros e tal, mas a escola que se joga no campeonato é a mesma, né? O tipo de futebol que se pratica, quase todo mundo aqui no Brasil joga mais ou menos do mesmo jeito. Você vai disputar esses torneios, Copa do Mundo, Copa América, basicamente isso, e eliminatórias, existem escolas de futebol muito diferentes. Ou o cara enfrenta as escolas diferentes de maneira diferente, ou ele é um zero. Ele é um cara que vai jogar igual sempre contra a Bélgica ou contra a Malta, entendeu? E tá errado, não pode ser assim. O técnico precisa ter inteligência. Precisa ter criatividade. Criatividade é importante. Isso que o Sormani fala sempre do Sampaoli, chama-se criatividade. Maneira de ver o futebol de uma maneira, de um jeito criativo. Pô, vou jogar contra o Corinthians, o Santos, né? Precisa reforçar a marcação. Como é que os caras jogam e tal, não sei o quê. Vou jogar contra o Ferroviário do Ceará. Vou botar o Alisson. É outro jogo. É outro jogo. É outro esporte. Ontem eles jogaram com 5 isso que esse técnico precisa entender isso. O técnico se dizer conservador e achar que isso é uma qualidade, é uma virtude, me desculpe, Tite. No futebol de hoje, ser conservador é um defeito, é um problema. Tanto que a gente viu como a seleção Você pega o lateral esquerdo do Santos, Jorge. Em 2 ou 3 jogos, ele já jogou como terceiro zagueiro. Pô, daqui a pouco você vai pedir para botar a camisa do Santos e a camisa da seleção brasileira. Eu estou pedindo que o nosso técnico seja capaz... mais aberto. Seja aberto a novas ideias, como é o São Paulo. Exato. Ele não é perfeito. Ele foi na Argentina, fez um trabalho que não foi um trabalho legal, foi um trabalho ruim na Copa do Mundo, que a gente não consegue entender a distância, o porquê disso ter acontecido. Primeiro que ele não se deu bem com o Messi, é o que as pessoas falam, né? Mas por que isso aconteceu? Mas não importa, a gente não sabe. Vamos tratar do nosso quintal, Tem um técnico aqui que está dando aula de futebol. Sim. Está dando aula de futebol. Quem? O São Paulo. Aula? Sim, está dando aula. E os nossos técnicos, ao invés de serem humildes e olhar e tentar aprender, eles ficam criticando. Aí na primeira entrevista Quem tá dando aula é o Filipão. Tá. Quem tá dando aula é o Filipão. Esse é o problema. Esse time. Quem tá dando aula é o Filipão. Esse é o problema. Então põe ele de técnico da seleção brasileira. Mas se for pra discutir aula,
Põe ele pra Se for pra discutir que vocês falam sempre desempenho, performance, é o Felipão. Cruzeiro que empatou na Copa do Brasil, sem zagueiro. Exato. Sem zagueiro. Foi lá buscar o resultado. Aí? Ué, nós estamos cobrando Tá dando aula. Quase classificou. Criatividade, Quase. inventividade. Perdeu nos pênaltis. É isso que nós estamos... E ontem falar. Com dois zagueiros, dois volantes, dois Ah, mas vocês estão na história da carochinha. Não tinha jogador Time, mais de 23 anos. tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema. É legal você que tá falando daqui a pouco que você quer a camisa do Santos. Não. Você tá falando do Santos. Eu tô achando que é o Real Madrid com o Barcelona. Não deturpe que eu estou O que eu tô falando. querendo falar é o Nós seguinte. precisamos de um treinador Do Fernando. que seja audacioso, que seja inteligente, que enxergue o futebol de uma maneira que ele Guardiola, como ele é jogado no século XXI. O Guardiola. E não como ele é jogado no O século Guardiola. Não é o único. Não. O Guardiola não dá pra trazer, mas o São Paulo Klopp dá. não dá pra trazer. Agora, deixa ele quietinho lá no Santos. O Tá Klopp lá. não Deixa dá ele pra lá. trazer. Olha aqui. Mas a gente vê o Fernando Diniz fazendo um trabalho diferente. Então, você não pede o Fernando Diniz na seleção? Gente, nós estamos pedindo Cara, criatividade. olha, Fernando O Tite Diniz é na capaz seleção. de compreender. O Diniz problema na não é seleção só, seria uma coisa o problema não é só criatividade. Hã? Fernando Diniz na seleção seria legal. Mas você viu o Mano demais. Menezes, o que ele falou do Demais. Fernando Diniz depois do jogo contra o Cruzeiro? Ele ficou cutucando o Fernando Diniz. Ele fala, tem pessoas que colocam o time pra jogar, por exemplo, o meia mais recuado como um volante, saca os zagueiros e coloca atacantes. Falou, eu não penso futebol assim. Tudo bem, Ele seguiu o direito discurso dele. praticamente do Tite, alinhando aí com uma postura agressiva como o Fernando Diniz tem e até o próprio São Paulo também tem. Por isso que o futebol Então brasileiro os tá nessa treinadores, maravilha. Flavinho, eu concordo com todos vocês. Os treinadores brasileiros, eles são reféns de esquema. O cara acredita que aquele esquema deu certo, o cara Vai até vive o daquele fim. esquema Contra até o qualquer final time. da carreira. Pra que Contra jogar qualquer no time. 4-2-3-1 ou no 4-1-4-1 contra... O Barcelona muda o esquema? Claro que muda. Muda, dependendo do adversário, Lógico, muda. muda. E dentro Lógico, da partida tá bom. consegue transformar esquema tático também. Lógico. Tá bom. Ontem o Os Brasil jogadores- poderia transformar um esquema tático. Pô, Com 15, com 20 minutos de jogo. Era Viu que não Venezuela, conseguia fazer um gol na Venezuela? Barcelona, hora, abriu o Se o Sampaoli ontem tivesse empatado com a Venezuela, iam falar, tá vendo que bonito, Beija, tentou, beija. mas não conseguiu. Beija. Tá dando aula de O que é futebol, impo- vocês estão de o que é brincadeira. importante a 3 gente ver campeonatos, 3 é o eliminações, tá dando aula. rendimento do time. Então vamos falar O do Brasil Filipão. poderia. Eles A gente- querem falar de rendimento, fala do Filipão. Veja, Ué. primeiro, eu não Ué. acho que o Palmeiras tenha esse rendimento todo. Segundo, Não acha tem a não, são obrigação- números. Sim, mas com o elenco que ele tem, eu quero ver ele fazer esse trabalho. O São Paulo Com tinha um do baita Santos. elenco da Argentina no passado. Mas você acabou de dizer pra mim. Ué, vocês não o falaram? técnico da Argentina, que a Argentina Eu não acho, conhece mais ninguém. eu acho, e vocês falam o faz seguinte, contrário. Ué. Chega numa conclusão você, a Argentina é boa ou não? Aí a gente continua a discutir. É boa ou não? Pra mim, que você fala. pra mim é só o Messi. Então não daria pro São Paulo. Agora, pra Mas o São Paulo vocês, vocês podia- não então ele falam? poderia Ah, fazer- agora não dá. Então ele não poderia fazer mais que isso. Ponto. Tem o melhor Vou continuar a jogador do discussão. mundo, é Eu ruim. quero ver o Filipão fazer esse trabalho que ele tá fazendo no Palmeiras com o elenco do Santos. Eu quero, é isso que eu quero. Que trabalho? Eu gostaria. Ué, pode ser 3 Eu gostaria. campeonatos, 3 eliminações. Eu poderia. Não deve estar tão difícil de Veja, fazer. Nós estamos jogar falando bem, resultado. fazer jogar bem. Nós estamos falando Futebol é em resultado. rendimento. Futebol é Em resultado. Música, literatura, cinema não é. Aí vai pra Copa Esporte do é. Mundo. Vai pra Copa do Mundo, cai nas quartas de Não final. sei, tem 5 mundiais Ué, ainda, mas apesar, mudou, Beja. mudou. O que nós estamos falando é que o mudou. futebol mudou. Mudou, mas Você não é- não percebeu isso. Mudou, mas Você não é o São percebeu. Paulo, O treinador da Filipão não seleção percebeu. brasileira, que vai O mudar. Tite não percebeu. É, o Filipão não Mano percebeu. Menezes não percebeu. É. Funciona aqui. Aqui dentro Eles são funciona. técnicos aqui, eles não são técnicos na Não, Espanha, na ele Alemanha, sai na pra disputar a Inglaterra. Libertadores, ele sai pra disputar a Sul-Americana, ele sai pra disputar a Copa do Mundo e Copa América. Ué, o Tite Não ganhou ganha. uma Libertadores, o Não Cuca ganha. ganhou a Libertadores. 2012 mudou, Benja. Mudou. Ó, Mudou. o Mano na seleção foi o único nessa última leva que enxergou alguma coisa errada. E limaram ele. E limaram Traíram ele. o Mano Menezes na O seleção. Mano foi o primeiro cara Não sei. que lá em traí o Mano? 2010, 2011, quando o Brasil fez um amistoso com a Alemanha em responde, Stuttgart, ele ele falou, dirigindo esses a caras CBF, estavam à que frente, esses caras estão diferentes, a gente tem que reconhecer que a gente está atrás. Né, porque o Mano é assim, porque é desculpa de perdedor, etc e tal, papapá, pipi. E quando ele foi começar a acertar a seleção, foi quando perceberam que ele estava correto, e ainda mais 2 anos depois do que aconteceu. Não foi. Desculpa. Não foi assim. O Mano caiu porque caiu o presidente da CBF. Assumiu o Zé Maria Marim. E o Zé Maria Marim, a primeira coisa que ele fez foi trocar o técnico. Não. Ele caiu porque queda mudou do Mano foi uma queda cabeça. política, mas não foi. Peraí, A queda do Mano mas foi- vocês não entenderam o que eu falei. Eu não tô Não, falando de entendemos queda o que você tá política. Eu tô falando que ele enxergou. Foi o único cara que enxergou. Ele que começou há a uma fazer a diferença. renovação. Foi o único cara que fez a Mas renovação. ele não caiu por causa disso.
Você deu a entender que ele caiu por causa disso. Não, ele caiu por causa da política. Lógico, foi pego eu não dei a entender nada disso. Eu só estou dizendo, vocês estavam com conversa paralela, não estavam escutando o que eu estou falando. Ninguém dá conversa paralela, não ouvindo. Não eu entender assim, o Flavinho entendeu assim e o Pascoal também. Não, então vocês entenderam equivocado. Então presta um pouco mais. Ou tem conversa paralela, eles são limitados. Porque eu falei o seguinte. Isso é capaz. Que o único cara que em termos de rendimento, que em termos de alguma coisa diferente de seleção, que percebeu que o Brasil estava atrasado em relação ao que hoje há de excelência no futebol, foi o Mano Menezes. Lá atrás, em 2010, 2011, quando ele perde um amistoso, 2011, o Brasil perde em março um amistoso para a Alemanha em Stuttgart, 3-2. Eu estava lá. E ele fala assim, esses caras estão diferentes. Nós precisamos reconhecer que hoje a gente precisa chegar ao nível desses... Não, desculpa de perdedor, porque etc e tal. Imagina, é o Brasil, é o pentacampeão, vocês vão ver lá na Copa. Quando chegar a Copa, vocês vão ver. Chegou a Copa, deu no que deu, não era mais humano, evidentemente, caiu por outras razões, mas foi a primeira pessoa que nessa última leva de 2010 pra cá, desses técnicos, Dunga, Filipão e Tite, o Mano, que foi o quarto técnico da seleção, foi o único que apontou que há uma diferença. Os outros ficam ainda nessa mesma. Mas também não fez nada, né? É isso que eu ia falar. O que ele fez? Além de não deu tempo. Não, os times que ele dirige. Não, ele renovou. Os times que ele dirige. Foi campeão Cruzeiro. Foi campeão Cruzeiro. Pelo amor de Deus, é bicampeão da Copa do Brasil agora. Olha o time que o Cruzeiro tem. Mas e qual o problema? Olha o time que o Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro joga um futebol tão diferente dos demais? Joga futebol eficiente. Hoje o Cruzeiro esse é o problema. Esse é o problema. Vocês são os poetas. Não, tô dizendo isso. O Cruzeiro ganhou uma Copa do Brasil. O Cruzeiro ganhou uma Copa do Brasil do Flamengo nos pênaltis. Mas jogou bem. Não, o Flamengo é diferente. Não, jogou de igual para igual com um time que sempre jogou igual. Foi campeão. Bem. Mudou nada. Mas jogou bem. É tudo igual. Não mudou nada. Não vou dizer que não tem nada, audácia. Eliminou. O único cara que é audacioso no futebol brasileiro chama-se Jorge Sampaoli. Eliminou. É só olhar o Santos jogar. É só olhar. Eliminou, e o Cruzeiro eliminou o melhor time do Brasil nos últimos 2 anos, que foi o Palmeiras. O que eu quero falar é o seguinte. Cada um tem uma visão de futebol. Eu não concordo com a dos caras aqui, não. Se for para falar de desempenho, de caramba, o Filipão faz um futebol moderno, sim. É que agora, o legal, o diferente, o ousado, é botar o zagueiro no meio de campo, o meio de campo na lateral direita. Isso é ser ousado. O time do Filipão, o time do Filipão joga um futebol eficiente. Isso. Com um padrão europeu, marcação forte, toque de bola. Até vocês que adoram tática, você olha o time do Palmeiras jogar, tem um esquema tático definido, mas agora vocês querem circo. O centroavante precisa estar na zaga. Porque isso é ousadia. Vai dormir, pô. O Brasil não pode ter... O cara não perde a 32 jogos do Campeonato Brasileiro. Vocês estão de brincadeira. Com todo respeito ao Tite, e o Tite sabe que eu tenho o maior respeito por ele, o Brasil não pode começar com um volante, o cara toma cartão amarelo, tira o volante e bota outro volante. Não, aquilo foi constrangedor. Aquilo eu concordo. Na hora que ele tirou o Casemiro e colocou o Fernandinho, eu estava na minha casa e não posso repetir o que eu falei. Poderia ter colocado o Paquetá? O Paquetá que já jogou, inclusive, mais recuado, segundo volante no Flamengo. E ele poderia dar uma aproximação no Felipe Coutinho, que estava sobrecarregado. O Tite tirar o Fernandinho. O Tite. E eu também não sei o que o Tite vê tanto no Fernandinho. Vamos parar pra pensar. Também não entendo. Mas peraí, o Tite não esqueceu de como ser um bom técnico, gente. Vamos pegar o começo do Tite na seleção brasileira. O Tite, ele pega uma seleção brasileira desacreditada, que estava correndo o risco de não ir para a Copa do Mundo na Rússia. O Tite, ele tem uma sequência de vitórias, se não me engano foram 8 ou 9 vitórias naquela oportunidade, e todo mundo falou, ele transformou a seleção da água para o vinho, do dia para a noite. Todo mundo bateu palmas pro Tite. O Tite, ele foi colocado como um deus dentro da seleção brasileira. Mas aí, com o passar do tempo, ele foi contaminado pela mesmice. O Tite, ele começou a mastigar uma seleção. Aí eu não sei se é pelo ar paternal que ele tem diante dos jogadores. Eu não sei o que aconteceu, mas o Tite hoje, ele é um cara mais do mesmo, Pascoal. Ele tinha tudo para ser o oposto. Ele tinha tudo para ser um cara diferenciado. Sabe o que aconteceu? É um cara que tem conteúdo, conhece. Com todo respeito, você sabe que eu tenho por você. Ontem você falou, ele está preparando o time para jogos mais importantes. Então ele mantém a estrutura. Sim. Mas o intervalo ele poderia ter mudado. Ontem era um jogo importante, Pascoal. Todos os dias. Eu vou falar por chegar na final se não ganhar da Venezuela. Claro. Então todos os dias. E tem a bucha, desculpa, e tem a bucha sábado. Porque pega o Peru em São Paulo.
que a gente sabe como que é a torcida em São Paulo. A sorte do Tite. Então, essa é uma sorte. Talvez seja um pouco diferente. Se talvez o jogo fosse no Morumbi, teria sido mais complicado. Mas a gente sabe como que é jogar a seleção brasileira em São Paulo. E precisando ganhar. Do empate, não. O empate garante o Brasil como primeiro. Não, mas tô falando o seguinte, precisa ganhar. Time que entra pelo empate, vai tomar. Não, mas matematicamente falando, o Brasil ele se garante praticamente, porque depende do que... A Venezuela vai ganhar da Bolívia. Então, mas será que ganha de 4-0? Não sei. De 4, não sei. O Brasil não jogando nada ganha de 3. Então, mas o Brasil, se ele praticamente empatar com o Peru, ele já elimina... O Peru ontem ganha de 3 também. Não, o Peru ele pode até entrar, inclusive, pela terceira melhor campanha. O Peru pode entrar? Não, dentro da Copa América. Pode se classificar. O que eu quero dizer é o seguinte, senhor, só um minutinho. Nós vemos hoje o futebol europeu. Nós vemos, você quer falar do Guardiola? Eu vou falar do Guardiola. Não quero falar do Guardiola. Fala que você é para trazer um treinador estrangeiro, traz o cara. Eles param, me veem, eles enxergam o time adversário. O meu time hoje vai precisar jogar assim. Eu não vou nem falar do São Paulo e do Fernando Diniz, que é para não me lindrar ninguém. Não é para mim, não. Vocês podem falar. Vocês acham que São Paulo é um gênio? É um direito de vocês. Eu não estou falando nada. Eu não vou criar esse milindre para vocês. São Paulo está dando aula para vocês podem falar. Eu só vou dizer assim, cada jogo... Dando aula é brincadeira. Cada adversário merece uma atenção diferente. E nós vemos isso todos os dias no futebol. Na Inglaterra, na Alemanha, a gente vê isso aqui no Brasil. Que nem dançar, Pascoal. Ninguém dança samba quando tá tocando valsa, entendeu? Entendeu? Não, cada adversário merece uma atenção distinta. Você vai jogar contra a Venezuela, você tem que refletir. Eu preciso do quê? Eles vão jogar com uma linha de 5 e com uma linha de 4. Eu preciso de alguém que quebre linha. Como é que você quebra a linha? É o elementar do futebol. Ou é o drible ou é a velocidade. Ou é a entrada em diagonal para você fazer um passe para o cara entrar na área. Ou é drible ou é velocidade. Não tem outra alternativa para quebrar a linha. Eu ainda não sei. Porque não dá para jogar com um balão aqui em cima e jogar a bola na área. Mas se você tiver gente ali no meio campo, você jogando entre essas duas linhas, com gente, não só com um jogador, que era o Arthur, você não pode jogar entre essas linhas com um jogador só. Tem 4 de um lado e 4 do outro. Tem 4 aqui, tem 5 aqui, tem um cara parado ali. Aí esses 4 aqui estão marcando 4 nossos. Os nossos 2 laterais não entram. Os zagueiros não Eles só correm em cima da linha. Tem só o Arthur, porque o Casemiro não faz nada. Não faz nada. Você entendeu? Então esse é o problema. Como é que você vai criar contra a Venezuela ou contra qualquer que seja o país se você tem um cara só criando o jogo? Que é o Arthur. Peraí. O Coutinho não faz isso. Peraí, o Mano reclamou do Paquetá que devia ter entrado, então o Tite explicou isso ontem, depois do jogo, por que ele não colocou o Paquetá. Vamos ver. O Arthur ali, a do Alain é do Arthur, mais especificamente. E o modelo que agora as situações elas se desenham foram um modelo diferente. Aí eu tenho que ajustar a equipe com situações diferentes. O Couto pelo lado, ele dá uma liberdade aqui maior, e se eu ficar trocando aí toda hora os links, aí sim, aí eu tiro mais do que qualquer coisa, de certo, não dá uma certa continuidade, eu tiro confiança da equipe, hora para um lado, hora para o outro. Aí eu deixo talvez para as circunstâncias do jogo, aí sim, em relação até a observação. Hoje nós tínhamos também a possibilidade de botar ele do lado com os 2 enfiados, mas o Gabriel estava tendo oportunidade de conclusão, ele teve 3 conclusões, e a primeira dela